Nesta videoaula serão abordados os seguintes tópicos: propriedades da função exponencial e definiremos algumas funções trigonométricas. No caso da função exponencial complexa, considere z1 e z2 números complexos. E elevado a z1 vezes e elevado a z2 é elevado a z1 mais z2. E a divisão fica e elevado a z1 menos z2. E a potência inteira, basta você multiplicar a potência inteira n por z1, ou seja, o produto dos expoentes. Então percebam que são propriedades que também valem para números reais. Uma propriedade importante é que módulo de e elevado a z é igual a e elevado à parte real de z. Por quê? Bom, ao escrever e elevado a z como sendo e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y, percebemos que nós separamos aqui no produto dos módulos, onde o segundo módulo é igual a 1. Ou seja, o módulo de cosseno de y mais i seno de y, isso vai ficar raiz quadrada de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso é igual a 1. E aqui, o módulo de e elevado a x é e elevado a x, pois e elevado a x é sempre maior que zero, quaisquer que sejam x real. Considere que z1 e z2 estejam na forma exponencial. Essas propriedades nós vimos do produto, da divisão da potência inteira, vimos no estudo dos números complexos, onde esses números estavam na forma polar e agora na forma exponencial. Então, o produto z1 por z2 fica r1 vezes r2 elevado a i vezes a soma dos argumentos. z1 dividido por z2 fica r1 dividido por r2 vezes i elevado a i, a diferença dos argumentos, θ1 por θ2. E a potência inteira, onde z é igual a r elevado a iθ, sendo a n, fica r elevado a n elevado a inθ, onde n é inteiro. Neste exemplo, queremos determinar todos os z's complexos, tais que e elevado a z igual a menos 2. Escrevemos e elevado a z como sendo elevado a x, cosseno de y, mais i seno de y. Isso igualamos a menos 2. Bom, menos 2 é a parte real. Então, igualamos a elevado a x cosseno de y. E aqui é como se fosse menos 2 mais 0i. Então, 0 igualamos a elevado a x seno de y. Então, nós temos um sistema de duas equações, onde a segunda equação, nós temos um produto que é igual a 0. Bom, disso aqui só temos duas alternativas. Ou elevado a x igual a 0, ou seno de y igual a 0. Bom, mas elevado a x nunca pode ser igual a 0. Então, portanto, seno de y igual a 0. Bom, começamos essa segunda equação porque, como havia falado antes, só temos duas opções iniciais para que um produto seja igual a 0. Agora, para que um produto seja igual a menos 2, nós temos uma infinidade de situações. Então, desta forma, quando temos duas equações em que uma o produto é diferente de 2, diferente de 0, e a outra produto é igual a 0, iniciamos pela segunda. Então, seno de y igual a 0, portanto, o y é da forma nπ, onde n é inteiro. Então, aqui o y pode ser 0, π, pode ser 2π, 3π, ou os negativos, né? Menos π, menos 2π, menos 3π. Para qualquer desses valores y, o seno é sempre 0. Então, essa aqui é a forma geral para escrever o y. Bom, na primeira equação aqui, nós temos um produto que é negativo. Só que o elevado a x é sempre maior que 0. Então, se esse é maior que 0, o cosseno de y, obrigatoriamente,
o resultado é negativo, cosseno de y obrigatoriamente tem que ser menor que zero. Bom, mas havíamos determinado que o y, quando o seno de y é igual a zero, é da forma nπ. Mas com essa restrição, vamos considerar o y somente quando o cosseno de y é negativo, menor que zero. Ou seja, ele está à esquerda aqui, né? Ali no círculo trigonométrico está à esquerda, ou seja, é mais ou menos π, mais ou menos 3π, mais ou menos 5π, ou seja, mais ou menos, ou seja, é um número ímpar vezes π, onde então um número ímpar escrevendo da forma 2n mais 1, tá? Onde n é inteiro. Então o y é dessa forma. Bom, dessa forma, na posição ali no círculo trigonométrico, o cosseno é menos 1. Bom, se o cosseno é menos 1, cosseno de y é menos 1, o elevado a x só pode ser igual a 2. Portanto, x aqui é real, né? É o logaritmo neperiano de 2. Portanto, substituindo o x, lá em vez de que a gente quer descobrir o z, que é da forma x mais y, x substitui por ln de 2, e o nosso y por 2n mais 1 vezes π. Só que é x mais y, nosso z. Então não pode esquecer aqui do z. Aqui é o y vezes i. X mais yi. Então essa aqui é a solução. Veja que aqui a gente tem uma infinidade de soluções, pois n é inteiro. Funções trigonométricas complexas. Considere que e elevado a y é cosseno de y menos i seno de y. Se eu troco y por menos y, isso fica cosseno de menos y, que é cosseno de y, e seno de menos y, que é menos seno de y. Portanto, temos duas equações. Bom, se eu somar a primeira com a segunda, eu vou ter a soma das funções exponenciais aqui, do lado esquerdo e do lado direito, vai simplificar essa parte. Então, vai ficar 2 vezes cosseno de y. Ou seja, cosseno de y é meio da soma dessa parte de funções exponenciais. Por outro lado, se eu faço a equação menos 2, ou seja, e elevado a y menos e elevado a menos y, eu vou simplificar a parte cosseno e aqui vai ficar 2 vezes i seno de y. Isolando o seno de y, eu vou ficar com a diferença e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2i. Ou seja, funções reais, porque o y é real, cosseno de y é real, assim como o seno para o seno, tá? Então eu tenho as funções cosseno e seno reais, expressadas por funções exponenciais complexas. Então as funções cosseno e seno reais, dadas em 3 e 4, podem ser usadas para definir as funções cosseno e seno complexos. Ou seja, as outras duas equações agora, que eu vou citar daqui a pouco, eu vou trocar o y real, do jeito que está aqui, vou trocar o y real pelo z complexo. E aí chego nessas equações. Cosseno de z é meio de e elevado a z mais e elevado a menos iz, e seno de z é e elevado a z menos e elevado a menos iz sobre 2i. Então esse é o cosseno de z e esse aqui é o seno de z. As outras funções trigonométricas são definidas como conhecemos: tangente de z, cotangente de z, secante de z, cossecante de z. Vamos demonstrar aqui duas propriedades. Y é real, tá? Então, cosseno de y é igual ao cosseno hiperbólico de y. E seno de iy é i vezes o seno hiperbólico de y. Então, do lado esquerdo aqui, funções trigonométricas.
do lado direito, funções hiperbólicas. Lembrando que aqui o y é real. Então, vamos lá. Nós havíamos aqui expressado a forma do cosseno de z. Então, nós vamos substituir aqui o nosso z por y e chegar neste resultado. Então, substituindo aqui o z por y, eu vou ter i vezes y e aqui menos i vezes y. I vezes i é menos, aqui vai ficar menos y. E aqui i vezes i é menos, esse menos mais fica mais y. Portanto, esse aqui é exatamente o cosseno hiperbólico de y. No outro caso, vamos usar a outra identidade. Vamos substituir z por y. Então, aqui vai ficar i vezes y e aqui menos i vezes y. Aqui vai ficar menos y e aqui vai ficar no expoente y. Bom, 1 sobre i é o mesmo que menos i. Esse 2 aqui passa dividindo para cá. Então, aqui 1 sobre i fica menos i. E aí eu vou ficar menos i vezes, esse aqui na verdade é o menos seno hiperbólico de y. Então, é menos i vezes o menos seno hiperbólico de y. Isso vai dar i seno hiperbólico de y, que é a segunda identidade, que acabamos de demonstrar. Podemos expressar o cosseno de z, veja que o cosseno de z aqui expresso na forma cosseno de z e seno de z na forma exponencial. Mas digamos que queiramos determinar, identificar quem é a parte real do cosseno de z e quem é a parte imaginária, o mesmo para o seno. Então, devemos expressar estas funções de outra forma. Então, aqui nós temos as identidades do cosseno de z e seno de z, identificando a parte real e a parte imaginária de cada uma. Bom, então por que disso, né? O que a gente vai fazer? O z vamos escrever como sendo x mais y. Esse eu vou ter, então, cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, seno de y. Lembra que a identidade cosseno de y vamos substituir por cosseno hiperbólico de y, que a gente tinha provado antes. E seno de y vamos substituir por i seno hiperbólico de y. Então, chegamos nesta identidade, que é essa primeira aqui. Ó. Bem, agora nós temos aqui seno de z, substituir z por x mais y. Nós vamos ter seno da soma, seno de x, cosseno de y, cosseno de x, seno de y. Cosseno de y é o cosseno hiperbólico de y, e seno de y é o i seno hiperbólico de y. Então, chegamos aqui na segunda identidade. Bom, neste exemplo, queremos determinar todos os z complexos, tal que seno de z é igual a 2. Então, outra equação que no mundo dos conjuntos dos números reais também não faz sentido, porque se z é real, o valor máximo do seno é 1. Então, da mesma forma, agora a gente utiliza aqui, essa função seno aqui, utilizamos aqui a parte real e a parte imaginária dessa função. A parte real vamos igualar a 2 e a parte imaginária igual a 0. Vamos começar por essa segunda equação, cujo produto é igual a 0. Então, nós temos que para que um produto seja igual a 0, então basta que o primeiro, que é o cosseno de x, seja 0, ou o seno hiperbólico de y seja igual a 0. Lembre que x e y são reais. Bom, se seno hiperbólico de y é igual a 0, só tem uma opção, y igual a 0. Do outro lado, se o cosseno de x é igual a 0, quer dizer que o x ele pode ser π meios, 3 π meios, 5 π meios
Isso para valores positivos, e também tem que considerar os ângulos negativos. Então isso é da forma, é um número ímpar vezes π dividido por 2, onde n é inteiro. Esse é o nosso x. Bom, vamos dividir aqui em dois casos. Caso y seja igual a zero, se eu jogar aqui nesta primeira equação, eu vou ter seno de x vezes o cosseno hiperbólico de zero igual a 2. Cosseno hiperbólico de zero é igual a 1. Então isso aqui vai dar seno de x igual a 2. Para x real isso é impossível. Descartado o caso y igual a zero. Vamos ver agora a outra condição. Quando x for da forma 2n mais 1 vezes π dividido por 2. Então, neste caso aí, o cosseno hiperbólico de y, só um lembrete aqui, cosseno hiperbólico de y é sempre maior que zero. Na verdade é maior ou igual a 1, né? Mas aqui no caso estou estabelecendo que é maior que zero. Então, cosseno hiperbólico de y é maior que zero. O produto aqui é positivo, porque dá 2, né? Então, obrigatoriamente, o seno de x tem que ser maior que zero. Bom, o x aqui, veja que ele pega ângulos acima e abaixo, né? Lá em π meios, 3 π meios, né? Só que aí, aqui vai ter uma variação. O seno de x vai ser 1 ou menos 1. Só que quando o seno de x é maior que zero, nós vamos pegar os ângulos só de cima. Tá? Ou seja, quando x é π meios, 5 π meios, 9 π meios, ou seja, números múltiplos. Veja que aqui vai de 4 em 4, né? Então é um ângulo múltiplo de 4 mais 1 vezes π dividido por 2. Ou seja, o nosso x é da forma 4n mais 1 vezes π dividido por 2, n inteiro. Então, para esses ângulos aqui, o seno é igual a 1. Tá? Então, seno de x é igual a 1, então, portanto, cosseno hiperbólico de y é igual a 2. Bom, cosseno hiperbólico de y é a soma de e elevado a y, e elevado a menos y, dividido por 2. Então, cosseno hiperbólico de y é igual a 2. Ou seja, e elevado a 2y, aqui no caso eu multipliquei ambos os lados por e elevado a y. Então, rearranjando, eu fico com e elevado a 2y mais 1 igual a 4 elevado a y. Então, no final, eu vou ter isso aqui. Eu vou substituir aqui o e elevado a y por uma outra variável, chamo essa variável de m. Então, eu vou ficar com uma equação de segundo grau. Lembrando que nosso m é e elevado a y. Portanto, o m, obrigatoriamente, tem que ser maior que zero. Caso o m aqui, algum m, seja menor que zero, eu descarto. Bom, então, fazendo as contas, eu vou ter que o nosso m vale 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Tanto um como o outro são maiores que zero, porque 2 é maior que raiz de 3. Então, 2 menos raiz de 3 é maior que zero. Então, eu vou utilizar os dois valores. E elevado a y igual a esses dois valores, então y é logaritmo neperiano de 2 mais ou menos raiz de 3. O y aqui é real, ok? Então, nós temos aqui o nosso y e o nosso x. Substituir ali no z igual a x, esse é o nosso x, mais i vezes esse ln. Então, nós temos aí a nossa solução. Também aqui nós temos uma infinidade de soluções porque o n é inteiro. Bom, por fim, nós temos aqui funções, propriedades das funções trigonométricas, também válidas para os números reais, quando os z1 e z2 forem reais. Ok? Não vou comentar uma por uma, então
Só resumindo que essas propriedades valem tanto para os números reais quanto para os números complexos. Isso aqui são alguns lembretes de alguns resultados. Então é importante você anotar, fixar bem essas identidades.